E fala, meus Bitcoiners, como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. E pessoal, o Bitcoin tem uma leve queda, todo o mercado na verdade, pós-merge. E ontem, no vídeo de ontem, eu expliquei exatamente o que foi a atualização do merge do Ethereum, quais os impactos podem, na verdade, já está acontecendo algumas coisas, está trazendo para todo o mercado e coisas positivas e também negativas. Então, se você não viu, eu fortemente recomendo que você veja, mas hoje a gente vai falar do mercado em geral, fazer uma análise rápida e passando em todos os cenários, probabilidades e pontos que eu tô de olho para o final de semana e para os próximos dias, logo depois da vinheta. E começando a nossa análise aqui, passando do nosso order book, pessoal, primeira coisa a se reparar é que a gente segue tendo uma força compradora mais forte do que vendedora. A gente tem mais tokens alocados caso o preço continue caindo do que caso o preço continue subindo, porque a gente está mais próximo de suporte do que resistência. Mas se a gente começar a aproximar esse gráfico, olha como que o cenário já muda. No curto prazo a gente tem mais tokens alocados para venda do que para compra. Então tem muita gente no curto prazo querendo vender Bitcoin, provavelmente porque o mercado ele está demonstrando aí uma tendência de baixa, obviamente, né? Então muita gente achou que o merge ia fazer o preço subir e consequentemente o Bitcoin ia recuperar. Não foi o que aconteceu. Então tem uma força vendedora aqui de curto prazo que a gente vai falar daqui a pouquinho nas considerações finais. Por isso eu começo falando do order book, né? As análises aqui no canal é como se eu fosse, se pegasse um diamante e fosse lapidando ele para você ter a forma final, né? Então você pega a pedra, você começa a lapidar, então a gente vai ver quem que está comprando, quem que está vendendo, depois a gente vai para o gráfico para saber aí os pontos se realmente fazem sentido com relação a quem está querendo comprar e vender aonde, para depois ir para o sentimento e fechar as considerações finais falando das maiores probabilidades. Bom, como a gente sabe que o mercado tradicional está muito interligado com o mercado cripto e na verdade está até ditando a direção do mercado, tem um fato que eu queria passar com vocês, que mostra que o mercado cripto está um pouquinho mais forte que o tradicional, porque ele já perdeu, olha só, o S&P 500, ele perdeu esse fundo prévio, que seria como se fosse os 18,5k lá do mercado de criptomoedas, que foi a mínima que a gente fez aí na semana passada. Então a gente devolveu muito dessa queda e agora já fica perigoso que a gente já está entrando numa zona onde o mercado não tem tanta negociação aqui. O VPVR ele tá até um pouquinho mais tímido, a gente tem muita gente presa aqui, mas rompemos e estamos entrando numa zona sem grandes negociações. E o mercado americano está com medo e está precificando um possível aumento da taxa de juros da reunião do FONC que vai acontecer na semana que vem. Então isso denota atenção e até cautela para a gente estar investindo aí nos próximos dias no mercado cripto, porque se o mercado tradicional continuar essa queda, hoje é sexta-feira ele vai fechar, mas a partir de segunda-feira ele vai abrir e vai ser véspera do FONC, né? A gente pode estar vendo mais queda no Bitcoin. Eu também queria passar rapidinho aqui com a gente na dominância. Eu vinha falando há uns dias atrás sobre a dominância, ela está bastante esticada e entrar nessa zona vermelha. Inclusive, desde dessa bull run, ela não atingiu níveis tão baixos, né? Ou seja, não se tinha tanto capital no mundo cripto alocado em Bitcoin, em altcoins, né? Pouco alocado em Bitcoin, desde 2018. Então assim, tinha 4 anos que a gente não via dominância tão baixa, tanto que essa zona vermelha denota perigo. E agora que o merge aconteceu e as pessoas viram que não foi um pump muito grande, estava todo mundo, ó, saiu a data do merge. Aí começou todo mundo, vou comprar Ethereum, vou comprar altcoins, e aí quando o merge aconteceu, o preço vai explodir, e aí eu vou ficar arquimilionário. Todo mundo pensou desse jeito, o merge aconteceu, e não teve uma explosão, o preço não valorizou, o ativo ele subiu no boato e agora ele está caindo no fato. Como eu falei com vocês, isso era perigoso, né? Então estava perigoso estar exposto em altcoins e muito provavelmente a gente podia ver o capital voltando para o Bitcoin, ou seja, a dominância voltando a subir depois do merge, que é justamente o que está acontecendo. Isso favorece com que eu priorize os meus investimentos no Bitcoin e não nas altcoins, porque quando a dominância sobe, o Bitcoin ele fica mais forte do que as altcoins, ou seja, se o Bitcoin subir, ele sobe mais do que as altcoins, e se o Bitcoin cair, ele cai menos do que as altcoins, certo? Vamos passar no Bitcoin aqui e ver o que está acontecendo aqui com vocês, resetando esse gráfico aqui.
Bom, lembra que eu passei no S&P 500 e peguei aquela mínima e fiz um traço assim? O S&P 500 já perdeu e o Bitcoin ainda não perdeu. Então o mercado cripto ele tá mais propício a ser mais forte, né? Tipo assim, se o S&P 500, que ele perdeu essa mínima, ele começar a subir, a gente pode ver o mercado cripto subindo mais, tá? E se ele continuar caindo, a gente ainda tem um suporte muito forte para segurar e logo em seguida a gente tem outro suporte bem forte, que é a região dos 17.600, que é a nossa mínima do pânico, tá? Então a gente tem uma região muito forte aqui para buscar atuações face ao mercado em pânico, tá? Isso é um ponto muito importante que eu queria passar com vocês. Segunda coisa, volume. Observa como que o volume ele está grande e está aumentando, principalmente aqui nessa queda. A gente chega próximo a essa zona verde, esse ponto de suporte, tem um volume muito grande. Inclusive, se a gente colocar no gráfico semanal, olha o que está acontecendo. Esse volume está entrando em um clímax. A gente vem tendo uma queda desde o topo histórico, né? Isso foi uma desvalorização aí de, poxa, mais de 70%, realmente foi muita coisa. E agora que está entrando um volume, ou seja, agora que as pessoas estão considerando comprar, se expor mais no mercado cripto, realmente, porque a gente está numa zona muito forte de suporte, a gente tem aqui sobrevenda com divergência também no gráfico semanal, né? Acho que tem uma leve divergência entre esses fundos e esses fundos aqui do RSI. A gente tem o topo prévio dos 20k aqui, que também é uma região que segura de suporte. A gente tem a média de 200 semanas também que acaba segurando o preço. E galera, a gente também teve um volume bem forte na candle da semana passada. Dá uma olhada nesse volume aqui. O volume, a gente não vê um volume tão grande assim de Bitcoin desde... Nossa, tem realmente muito tempo que a gente não viu um volumão assim. Pelo menos não na Binance. Enfim, tudo isso é indicativo de que a gente pode estar chegando próximo ao fundo. Nada impede que o preço caia, mas são coisas que, como a gente tem um suporte muito forte aqui e mostra que a gente tem um interesse muito grande nas pessoas em estarem comprando Bitcoin, eu vou querer me expor nessa zona verde, porque o stop vai estar muito curto e a gente tem vários indicativos de que é uma zona muito forte de suporte, mas a gente vai falar melhor nas considerações finais. Porque agora eu quero passar rapidinho com vocês aqui no nosso sentimento, que é muito claro ver como que as sardinhas estão pensando, né? O preço ele já vem caindo há vários meses, há várias semanas e há vários dias também, né? São vários dias consecutivos de queda. E é só o Bitcoin dar um repique, subir um pouco, que as pessoas já começam a abrir operações vendidas. Então a gente vê queda no long short ratio e aumento no open interest. Então lembra que eu falei que lá nas considerações finais eu ia falar aqui do order book? Pois é, esses vendedores de curto prazo muito provavelmente são as instituições que esperam o preço chegar próximo a regiões de resistência e cancelam suas ordens para passar direto, estopar, liquidar essas sardinhas e ver o preço sendo impulsionado para cima. Sim, o long short ratio ele segue bem alto, ainda mais quando comparado a uns dias atrás, onde a gente tinha mais vendedores do que compradores. Mas ainda assim, face à queda na quantidade de pessoas operando, olha só, desde que a gente viu o mercado começar a cair, olha o que aconteceu com o Open Interest. Começou a cair também. Então as sardinhas ficaram com medo de operar e quando o mercado sobe, eles recuperam um pouquinho da confiança porque eles querem operar vendidos. Tá? Então é muito provável que as instituições tenham sim interesse em estar estopando e liquidando toda a galera que está shortando e isso aumenta a probabilidade da gente romper uma resistência caso chegue próximo a uma. Outro ponto interessante é ver esse tanto de liquidação de comprador que teve aqui, olha só, liquidação, 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 liquidação. E todos esses pontos de liquidação a gente vê que foram fundos, né? Liquidação, fundo, liquidação, fundo, liquidação, fundo. E não só fundos, mas fundos com retomadas bruscas, caída, retomada, caída, retomada. Opa, aqui também mesma coisa, né? Caída, retomada. Por que que teve tanta gente sendo liquidada, sendo obrigada a vender suas posições, pressão vendedora muito forte e o preço não continuou caindo? Justamente porque nesse ponto era onde as instituições estavam comprando. Então sim, as instituições elas estão compradas e que é mais um motivo pelo qual elas têm o interesse de estar jogando o preço para cima. Tá, considerações finais e o que eu tô de olho, até falando aí de curto prazo. Bom, a gente teve uma queda muito grande, a região das médias está servindo fortemente de resistência aqui no 4 horas e a gente tem um ponto de suporte muito forte, que é esses 18.500, que inclusive é o ponto onde está meu stop. Como eu falei para vocês, como eu fiz umas compras aqui nos 19.500, nos 18.700
Eu já estava posicionado, meu preço médio estava mais ou menos nessa região. Quando o preço subiu, eu fiz algumas parciais, meu preço médio foi para baixo do meu stop. E agora que o preço caiu de novo e deu liquidações aqui, eu aproveitei para me expor junto com as instituições e meu preço médio ele ainda segue abaixo do meu stop, tá? Então meu stop está nessa linha branca, meu preço médio está em algum lugar aqui próximo aos 18 mil dólares. Então por conta disso, faça a indecisão do mercado, eu vou esperar para ver se eu tomo um stop e ainda assim eu saio com um pouquinho de lucro, mas eu posso ver o preço caindo e tá dolarizado. Ou então eu vou ter um repique, como eu já estou posicionado, eu vou aguardar fundos ascendentes para ir reentrando nesse capital, né? Com esse capital que eu ainda estou disponível. Então eu vou subindo meu preço médio, mas eu também vou subindo o meu stop, mantendo meu stop sempre acima do preço médio. Se você não está posicionado, toma cuidado, porque como a gente tem a FONC na semana que vem, pode ser que o mercado ele fique bastante volátil e perigoso. A gente tem essa zona verde, que é uma zona de suporte, sim. Então, como a gente vê que a força compradora ela está agindo próxima a quando chega a ponto de suporte, muito provavelmente a gente pode ver o mesmo acontecendo aqui nessa zona verde, então é uma região onde o risco retorno está favorável para se operar, contanto que você gerencie seus riscos, porque você vai estar operando contra a tendência. E uma outra coisa que eu também passei no grupo do Telegram ontem, é porque a gente está vendo umas divergências aqui altistas no RSI. Olha o que está acontecendo com esses fundos aqui do RSI, olha só, eles estão subindo, e no preço, os fundos eles estão cada vez menores. O que significa isso? Quanto mais o preço cai, menos forte, mais fraca, né, a força vendedora tá e mais forte a força compradora tá para não deixar essa peteca cair. E a gente tem confirmação disso sempre que a gente perde um fundo e o preço retorna. Olha só, a gente fez um fundo, perdeu o fundo, o preço retornou. Aí fizemos outro fundo, perdemos o fundo, o preço retornou, fizemos outro fundo. Então se a gente perder esse fundo de novo e o preço retomar, significa que a força compradora ela está comprando face ao risco retorno favorável nessa região dos 18.500 e até dos 17.600 e consequentemente eles estão armando posições para estar estopando e liquidando todas as sardinhas que acabam por shortar quando o preço chega próximo a resistências. Então muito cuidado com shorts, se a gente chegar próximo a resistência, as instituições podem querer mandar o preço para cima, e se a gente chegar próximo a suporte, a gente tem liquidações, a gente tem que a maior parte do mercado está apostando na alta e logo as instituições elas vão acabar por acumular e consequentemente a gente vai estar operando sempre a favor delas, beleza? Então o cenário que eu estou de olho é esse, juntamente com as maiores probabilidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente final de semana e tamo junto, galera. Valeu!